Olá, pessoal! E aí? Falaremos hoje mais um pouquinho sobre múltiplos e divisores de um número natural, ok? Então, quem são os números naturais? O conjunto dos números naturais é formado por todos os números que são simultaneamente inteiros e positivos, e também pelo zero, ok? Este conjunto ele é infinito. Olha a representação dele. Os números naturais são iguais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai infinitamente. Agora vamos falar sobre os múltiplos de um número natural. Os múltiplos de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Vamos ver os exemplos. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai. Vamos colocar uma cola aqui dos nossos números naturais e vejamos. Se eu estou querendo ver o múltiplo de 3, eu vou ter que multiplicar o 3 pelos números naturais, começando do zero. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E assim vai infinitamente. Porque se o conjunto dos números naturais é infinito, os múltiplos de um número natural também é infinito. Então, vejamos os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. E os múltiplos de 7? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E assim vai. 28, 35, 42, 49. É seguir a sequência dos números naturais, ok? Vamos ver uns exemplos aqui mais elaborados. Colocamos a nossa colinha dos números naturais para a gente seguir a sequência. Então, todas as vezes que vocês forem fazer um exercício de múltiplos, coloca lá a colinha dos números naturais para vocês não esquecerem o que tem que fazer. Quais são os múltiplos de 5 com 2 algarismos menores que 50? Então, vejamos, eu quero os múltiplos de 5. Então, eu vou ter que multiplicar 5 pelos números naturais que estão aí na nossa colinha. Eu só quero os números com 2 algarismos, os resultados que tenham 2 algarismos e menores que 50. Então, vamos ver? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Essa é a nossa resposta. Vejamos lá o que foi feito. Eu peguei o número 5 e multipliquei pelos números naturais. 5 vezes 0 dá 0. Ele tem 2 algarismos? Não. Então, ele não entra nessa minha resposta, porque ele não tem 2 algarismos. 5 vezes 1, 5. Ele tem 2 algarismos? Não, por isso ele não entrou na minha resposta. Agora, e o 5 vezes 2? 10. Tem 2 algarismos? Tem. Então, a partir do 5 vezes 2, eu encontro o múltiplo de 5 com 2 algarismos. E aí, eu vou fazendo as multiplicações até que chegue no número 50. Por quê? O meu enunciado está pedindo os múltiplos de 5
com 2 algarismos menores que 50, ok? Quem são os múltiplos de 14 compreendidos entre 30 e 78? 42, 56 e 70. Vamos lá? Quem são os múltiplos de 14 compreendidos entre? Eu só quero aqueles que estiverem entre o número 30 e o número 78. Se eu for multiplicando 14 vezes 0, 0 entra na minha resposta? Não, não está entre 30 e 78. 14 vezes 1, 14. Está entre 30 e 78? Não, então não entra na minha resposta. 14 vezes 2, 28. Está entre 30 e 78? Também não, então não entra na minha resposta. Mas e 14 vezes 3? Quanto que dá? 14 vezes 3 dá 42. 42 é maior que 30? É. Então, ele entra na minha resposta. O 14 vezes 4 também. O 14 vezes 5 também. E 14 vezes 6? 14 vezes 6 não vai entrar na minha resposta. Por quê? 14 vezes 6 é igual a 84. E ele passa de 78. Como eu só quero os compreendidos entre 30 e 78, a minha resposta está abaixo. 42, 56 e 70. Ok? Agora vamos ver um exemplo que tem no livro e que pode ser que crie dúvida para vocês. Por quê? Porque primeiro nós vamos ter que calcular o termo desconhecido para poder saber quais são os múltiplos de 2 que vão atender o meu enunciado. Então, vamos lá. Determine os dois múltiplos consecutivos de 2, cuja soma é 86. Então, eu tenho dois números. O primeiro é desconhecido. E o segundo, se ele é consecutivo, múltiplo de 2, ou seja, eu tenho o número 2, por exemplo. Quem é o próximo número consecutivo múltiplo de 2? Se é múltiplo de 2, eu tenho que somar 2 a esse número. Então, eu tenho o quadradinho, que é o meu número desconhecido, é o meu primeiro número. E o próximo número depois desse, múltiplo de 2, vai ter que ser somada 2 unidades a ele, ok? Então, o primeiro número é o quadradinho e o segundo número é um quadradinho mais 2. Vamos fazer essa conta. Quadradinho mais 2 igual a 86. 2 quadradinhos igual a 86 menos 2. Então, o quadradinho é igual a 84, que é o 86 menos 2, dividido por 2, porque se o 2 estava multiplicando do lado esquerdo do sinal de igual, ele passa para o lado direito do sinal de igual, dividindo. Então, o quadradinho vale 42. Se o quadradinho vale 42, o meu primeiro número é 42. E o meu segundo número, que é o quadradinho mais 2, eu vou ter 44. Se eu somar 42 com 44, eu encontro 86, correto? Então, os dois múltiplos consecutivos, ou seja, um atrás do outro, um seguinte do outro, múltiplos de 2, são esses aí, 42 e 44. Agora nós vamos falar um pouquinho dos divisores. E um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Peguei um número, dividi por um outro número, deu o resto zero. Esse número que está
no termo dele sendo divisor, ele vai ser divisor desse número que estava fazendo o papel de dividendo. Lembrando que nenhum número pode ser dividido por zero. Portanto, zero nunca será divisor de um número. Eu não posso dividir nenhum número por zero. Se eu não tenho ninguém para distribuir, como eu vou dividir? Então, eu não posso nunca dividir nenhum número por zero. Essa conta, divisão por zero, é uma conta impossível, ok? Até se vocês fizerem a conta na calculadora, se vocês fizerem qualquer conta, qualquer número dividido por zero, a calculadora vai dar erro, vai dizer que é impossível dividir, porque esse tipo de divisão não existe, ok? Diferente de quando a gente faz uma continha e a gente tem lá um zero para dividir pelo número. Aí a gente até consegue dividir. Agora, eu dividir qualquer número por zero é impossível, tá certo? Então, vamos ver os exemplos. Vamos colocar na nossa colinha agora, os números naturais com um asterisco em cima. O que quer dizer esse asterisco em cima? Quer dizer justamente que eu estou excluindo o zero. Por quê? Porque o zero eu já sei que ele não pode ser divisor de nenhum número natural. Então, eu tiro ele dali do conjunto dos números naturais para não me confundir, ok? Então, vamos lá. Os divisores de 8. 1, 2, 4 e 8. Eu tenho lá 8 dividido por 1, eu tenho resto zero, que dá 8. 8, eu posso dividir por 2? Posso. Dá resto zero? Dá. 8 dividido por 2 é igual a 4. 8, eu posso dividir por 3? Eu até posso dividir 8 por 3, mas eu não vou ter resto zero. Por isso, ele não é um divisor de 8. 8, eu posso dividir por 4? Posso. Tenho resto zero? Tenho. 8 dividido por 4 é igual a 2 com resto zero. Então, o 4 é divisor de 8. E o 8 pode ser dividido por 8? Sim. 8 dividido por 8 é igual a 1, resto zero. 8 pode ser dividido por 9? Não. Nenhum número pode ser dividido por um número maior que ele, ok? Então, o meu conjunto dos números divisores de um número natural, ele é finito. Ele para quando eu chego na divisão dele mesmo. Então, eu quero os divisores de 8. Quando eu chegar a 8, eu tenho que parar esse conjunto. Todos os números são divisíveis por ele mesmo. Então, quando chega nele, eu paro. Aí temos aí o exemplo de baixo. Divisores de 14. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 7 e tenho 14. Veja só. 1 e 2. Qualquer número é divisível por 1. Então, 1 será divisor de qualquer número. 14. Se eu dividir por 2, eu tenho resto zero? Sim. 14. Se eu dividir por 3, tem resto zero? Não. Por isso, o 3 não entra nos divisores de 14. 14. Se eu dividir por 4, tem resto zero? Não. Por 5, também não. Por 6, também não. Por 7, sim. 14 dividido por 7 é igual a 2. Então, o próximo número vai ser o 14. 14 dividido por 14 é igual a 1. Dica importante. Quando eu chego na metade do meu número, vejam aí, ó. Divisores de 8. 1, 2, 4. 4 não é a metade de 8? Então, o próximo divisor do número 8, depois do 4, será o próprio 8.
Vejamos no exemplo abaixo. Divisores de 14. 1, 2, 7. 7, opa, ele é metade do número 14. Então, o próximo número que será divisor de 14 é o próprio 14. Vamos ver agora os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Se eu for dividindo, eu vou ver que esses números me dão o resto 0. Quais os números não estão aí na sequência? O número 5. Número 5 divide 24? Eu consigo dividir 24 por 5? Tem algum número na tabuada do 5 que quando eu multiplico dá o resultado de 24? Não. Então, ele não é divisor, por isso ele não entra. O 7 não é divisor, por isso ele não entra. O 9, o 10, o 11 também não são divisores, por isso eles não entraram. O 12 é metade de 24, então ele é um divisor de 24 e depois dele o próximo divisor é o próprio 24. Divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e depois do 30, que é metade de 60, 60, ok? Então, nós observamos que todo número é divisor dele mesmo. Nenhum número pode ser dividido por um número maior que ele. Portanto, o maior divisor de um número é ele mesmo. Por este motivo, o conjunto dos divisores de um número natural é finito, ou seja, ele tem fim, eu tenho que parar quando eu chego nele mesmo. O número 1 é o menor divisor de qualquer número natural. O 1 é divisor de qualquer número e ele é o menor divisor de qualquer número. Agora, se liga nas dicas. Presta atenção na dica que eu dei. Atenção, vamos lá. Divisores de 8. 1, 2, 4. 4 é metade de 8. Então, o próximo divisor é o próprio 8. Divisores de 14. 1, 2, 7. Opa! 7 é metade de 14. Então, o próximo divisor é o próprio 14. Divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Opa! Metade de 24. Então, o próximo divisor é o próprio 24. Divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. 30 não é metade de 60? Então, o próximo divisor é o próprio 60. Quando chegamos no divisor de um número que representa a metade dele, o próximo divisor será sempre ele mesmo. Então, a gente fica por aqui. Um abraço bem apertado para cada um. Não esqueçam de enviar as atividades por e-mail. Bons estudos. Beijo, beijo. Fique com Deus. Anotem as dúvidas. Vamos tirar as dúvidas na quinta-feira na aula online, ok? E vamos bater bastante nessas matérias, nesse conteúdo, porque vocês precisam ficar craque para a gente poder passar para o próximo conteúdo, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!